Olá, vamos falar sobre o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização dos cuidados da saúde mental. E em São João Nepomuceno, nós estamos também realizando esse mês de conscientização, essa campanha que é tão importante, e direto da equipe do CAPS, daqui de São João Nepomuceno, onde nós estamos recebendo na Sala das Com, 3 das profissionais do CAPS de São João, a Carol Vidal, também a Jéssica Spork e a Moniana Bertolini. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas e um pouquinho mais desse trabalho do CAPS dentro dessa campanha do Janeiro Branco. Vou começar aqui já agradecendo a presença, cumprimentando ela, que é a coordenadora do CAPS e também assistente social, a Moniana Bertolini. Moniana, mais uma vez aqui com a gente na Sala das Com e falando desse assunto que é tão importante, que é o Janeiro Branco, né, Moniana? Boa tarde. Boa tarde Sabões, boa tarde Carol e Jéssica, minhas colegas de trabalho aqui. Muito importante e especial para nós começarmos o nosso ano com esse espaço, com essa oportunidade, a Ascom sempre abrindo as portas para nós, para que a gente possa trazer um pouco mais de informação, criar mais um espaço de debate, discussão, falando sobre saúde mental. Nós já passamos por alguns lugares esse mês. Eu falei que a gente está começando o ano com o pé direito, por ter a oportunidade de falar sobre esse tema no início do ano, falar sobre essa campanha, sobre a proposta e deixar a saúde mental aí como um pontapé inicial para todo mundo que está nos acompanhando e que tenha mais interesse ou ainda algum preconceito e saber um pouco mais sobre. Eu acho que é a nossa proposta inicial. Muito obrigada mais uma vez e estou muito feliz de estar aqui. Tá certo, a Moniana, mais uma vez aqui na Sala das Com, e também estamos recebendo aí pela primeira vez, viu? Pela primeira vez ela estreando aqui na Sala das Com, ela que é psicóloga, uma das psicólogas do CAPS daqui de São João Nepomuceno, que é a Jéssica Spork. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada, Sabões, uma boa tarde a todos, a todas as minhas companheiras de trabalho, vocês, E que bom que a gente agora tem mais espaço para falar sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, tema esse que ficou tão, devido historicamente, tão jogado às traças, ninguém dá a devida importância, e agora a gente está construindo esse espaço. Janeiro geralmente é um mês que a gente repensa a nossa vida, nossas metas, e por que não pensar na saúde mental? Porque ela é de extrema importância para qualquer outro plano que a gente for fazer em nossas vidas, E muitas vezes a gente deixa ela de ladinho, emoção ali que está incomodando, a gente fica guardando, achando que ela vai sumir, mas como é importante a gente ter esses espaços para poder falar sobre isso. E às vezes, Jéssica, acha assim, isso é bobagem, é coisa da minha cabeça, e a gente tem que estar um pouco atento para ver se realmente é coisa da cabeça. Às vezes pode ser um momento ali que a gente tem, mas tá atento, porque se persistir, a pessoa tem que ter esse cuidado. E também aqui cumprimentando, a supervisora do CAPS, ela que também é enfermeira, mas no CAPS é a supervisora, é a Carol Vidal. Carol, mais uma vez aqui na Sala das Com, é um prazer recebê-la aqui. E mais uma vez, Carol, falar de uma campanha tão importante aí, o Janeiro Branco, essa conscientização sobre a saúde mental, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Sabones. Já queria agradecer a abertura que a Ascom sempre nos dá toda vez que a gente procura para trazer alguma campanha relacionada ao CAPS ou relacionada à saúde mental. Nós precisamos mesmo de mais espaços de fala, para a saúde mental. Ela vem carregada de muito preconceito, muito estigma, e é necessário a gente estar conversando sobre isso para estar criando novos espaços de fala, criando novos multiplicadores de saúde mental, porque a saúde mental não acontece só no CAPS, ela acontece todos os dias, durante o dia todo, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa casa. Então, muito importante esse espaço que vocês nos dão. Queria agradecer as minhas amigas, as companheiras de trabalho, toda a equipe do CAPS que está lá, enquanto estamos aqui, porque o serviço não para, E estamos muito felizes de ter mais essa oportunidade para estar conversando. O CAPS tem uma grande equipe e as 3 que estão aqui, as 3 profissionais representando essa grande equipe do CAPS, como bem disse. Bom, vou passar para vocês agora essa questão, que é o seguinte: Janeiro Branco, assim como todos os meses do ano, nós temos várias campanhas, que têm as suas cores.
O Janeiro Branco é uma campanha recente ou já é uma campanha que já acontece há muito tempo e talvez nós, né, tenha aí um desconhecimento dessa campanha? Vocês têm conhecimento assim, quando começou, como é que começou, como foi esse start para essa campanha tão importante? É uma campanha bem recente, né? Esse ano completa 10 anos desde a proposta inicial de um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abraão, que tomou força, né, com outros psicólogos na cidade de Uberlândia em 2014, com a importância de ter iniciar o ano como uma tela branca, como uma página em branco, onde a gente começa os novos ciclos, expectativas, planos e projetos para o nosso ano. Então eles começaram em Uberlândia em 2014 com rodas de conversa, mini cursos, palestras. Isso foi ganhando força até que em 2016 ganhou um público ainda maior por outras áreas, outros profissionais, engajamento de outros serviços, né, a percepção de outros setores da importância do tema. E é uma campanha brasileira, talvez as pessoas também tenham essa curiosidade, que é uma campanha brasileira e a maior do mundo para discutir e debate do tema. A gente tem o Setembro Amarelo, que a gente vai falar sobre a valorização da vida e prevenção do suicídio, mas essa com relação à importância do tema da saúde mental durante o ano inteiro, dentro das suas metas e práticas do dia a dia, ao mesmo tempo desmistificar os preconceitos, os estigmas em torno do tema, de trazer isso um debate para o ano inteiro mesmo, não só entre a população, mas também entre os nossos governantes, os nossos entes federados aí dentro das determinações de políticas públicas, de leis, de portarias e financiamentos para serviços também. Então ela é bem recente, algumas pessoas talvez não tenham nem conhecimento do que o janeiro é branco, a gente estava falando aqui agora há pouco de tantas cores, e eu acho que é importante a gente ter essas identificações, que é até uma forma pedagógica da gente conseguir relacionar Sim. uma causa, um tema, um mês, e a gente programar atividades, outros setores, alcançar outros públicos. Mas é isso, o Janeiro Branco é uma campanha bem recente, foi criada pelo Leonardo Abraão e agora a gente vai conseguindo dar as mãos para os profissionais nessa caminhada. Interessante, a Moniana explicando aqui, a Moniana que é coordenadora do CAPS, é uma campanha brasileira, né? E hoje abrange o mundo todo. De maior alcance, ela era só no Brasil. Sim, acontece só no Brasil. Ela é a maior do mundo. O Brasil é o único país que coloca o mês de janeiro por essa campanha de conscientização e fala sobre a saúde mental. E aproveitando a Jéssica, né, que é a psicóloga aqui, Jéssica, a Moniana bem disse, né, saúde mental está relacionada diretamente, obviamente, da campanha do Setembro Amarelo, por exemplo, né, essa questão psicológica, a questão da mente, e você como psicóloga e trabalhando hoje no CAPS, onde o CAPS hoje atende quantas pessoas aproximadamente? É fixo, é passageiro? Como é que acontece? É difícil a gente mensurar esse público, porque a gente tem os nossos pacientes dia, que a gente chama de PTS intensivos e não intensivos, que vão até o serviço para oficina terapêutica, para administração de medicação, para alimentação, higiene Sim. pessoal, mas também temos os pacientes de ambulatório, que vão para uma consulta postual, tem um espaçamento maior entre uma receita e outra, uma prescrição médica. Mas segundo o último levantamento que a gente fez, nós tínhamos uma média de 130 pessoas cadastradas e ativas no CAPS aqui de São João. Dessas duas possibilidades, em CAPS dia, em oficina, em atendimento individual. Pessoas que em algum momento perceberam alguma coisa diferente, né? Perceberam, opa, espera aí, tem algo diferente, eu preciso me cuidar. E aí eu trago essa pergunta até para a Jéssica, que é psicóloga. Jéssica, talvez muita gente está assistindo também queira fazer essa pergunta. Como nós identificamos que existe algum aspecto, né, que a nossa saúde mental esteja abalada, algo esteja diferente? Existe um sinal, ou é uma coisa assim, cada caso é um caso? Como é que a pessoa percebe isso? Como é que você sente isso como psicóloga? Vou dar uma resposta agora que todo psicólogo adora. É tudo muito subjetivo, né? Exatamente. Mas claro que cada caso é um caso. Mas o que eu gosto de falar muito, as pessoas falam muito sobre autoconhecimento e sobre a questão dos limites. E às vezes falta muito na gente dar atenção para isso na gente mesmo.
sabe? Sim. É porque a gente precisa reconhecer isso, né? E eu gosto de fazer uma ilustração sobre os limites, né? E muitas pessoas pensam assim, limite, qual que é o meu limite? É só chegar e falar não para uma coisa que eu não quero? Não, o limite não é só isso. E eu gosto de dar um exemplo de que São João Nepomuceno só é São João Nepomuceno porque existem os limites entre os municípios, Exato. certo? Uhum. Então, a gente só é nós mesmos se existir essa delimitação e os nossos limites, da gente reconhecer as nossas potencialidades, os nossos defeitos, às vezes, que podem causar alguns atritos. Então, isso tudo é reconhecimento, né? Então, quando a gente reconhece isso, a gente sabe quando algo ali está causando um sofrimento maior, está prejudicando que a gente faça algo que faz sentido pra gente, né? Porque eu acho que isso que é preocupante, quando a gente tem os nossos sentidos e a gente deixa de fazer isso e acaba que a gente fica ali, né? Esse descolamento do eu, o que sou eu, pra onde As eu emoções vou. também, né? Ficam mais... Sim, né? Então eu acho que é relacionado a isso, né? Então as pessoas precisam reconhecer. E, né, isso não precisa ser, às vezes as pessoas acham que tem que chegar, o copo tem que transbordar completamente para procurar uma ajuda ou para procurar alguma coisa que vá fazer bem. Porque saúde mental não é só ir à terapia. Saúde mental se faz em todos os âmbitos da nossa vida. No nosso trabalho, né? Hoje em dia se fala muito sobre burnout, né? Que é esse esgotamento físico, mental relacionado ao trabalho. São muitas horas por dia, né, no trabalho. Né? E assim, além dessa carga horária tão grande que a gente passa no trabalho, a responsabilidade, a gente passa mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família, né? E sobre a questão social do trabalho, sobre o que o trabalho representa pra gente, da forma que a gente se coloca no mundo, né? Então, tem que se pensar saúde mental em todos esses âmbitos, né? Isso não se faz apenas, né, buscando uma terapia, um atendimento psiquiátrico, é para além disso. É amplo, né? É uma pergunta que fica ampla para uma resposta também que é ampla. É por isso que eu estou perguntando, porque é uma dúvida que nós temos realmente, porque às vezes é difícil a gente se olhar, né? A gente chegar na frente do espelho, por exemplo, se olhar e a gente fica assim, isso aí é uma fase. E às vezes é uma fase, mas essa fase continua, essa fase vai continuando. Opa, peraí, já não é mais uma fase, já virou um modo de viver que não está correto. A Carol Vidal também está aqui, supervisora do CAPS, há muitos anos também, com essa experiência junto ali a todos os atendimentos, né, acompanhando. Carol, lá no CAPS, a Muniana disse que cerca de 120, 130 pessoas... 130 no último levantamento que a gente fez, mas a gente oscila às vezes um pouco, tem algumas pessoas que a gente passa para a rede, porque lá no CAPS a gente atende os casos graves e persistentes. Sim. Então nós temos outros setores que também tem atendimento terapêutico, também tem psiquiatra no setor que é mais uma observação, né? Uma coisa... também presta atendimento. Lá a gente fica com os casos de maior comprometimento psíquico, né? Vamos colocar assim, onde tem maior influência e maior... demanda maior cuidado e uma supervisão mais sistemática assim, de cada uma dessas pessoas. Mas existem outros setores também que atendem, que também tem atendimento psicológico, psiquiátrico, assim, mas 130 é o que a gente pode arredondar aí para 2022. Pode aumentar, pode diminuir, né? Uma pergunta para fazer a Carol aqui, Carol, ela tem uma pergunta um pouco técnica no sentido seguinte, nesses anos que você está no CAPS ali acompanhando, né, todos esses processos, lógico, são vários casos, né, são várias realidades, mas eu não sei se você como profissional ali, você tem observado algum tipo, né, algum tipo de caso que é uma coisa um pouco recorrente, que é preocupante. O que preocuparia mais você, né, como profissional do CAPS? Existe algum caso de saúde mental assim que você fala assim, poxa, né, esse aqui ele é mais recorrente, esse aqui ele acontece com mais frequência. Tem disso ou são diversos? Então, Sabonis, na minha opinião, né, de supervisora e de pessoa, eu não consigo identificar assim o caso que é mais recorrente ou mais urgente, porque cada caso, principalmente esses casos que ficam em CAPS dia, né, como a Moniana falou, cada caso ele tem a sua particularidade e a sua, assim, você quis me perguntar assim, né, o grau de dificuldade às vezes, né? Então, assim, cada caso tem um manejo. Às vezes a gente espera que aquele caso vai ser um desdobramento muito difícil, mas a gente consegue rearranjar com a rede,
com os outros setores responsáveis, porque a gente também não faz tudo sozinho, né? A gente precisa dos outros dispositivos da rede. E às vezes é um desdobramento fácil, a pessoa consegue se organizar, ou a família consegue se organizar para também estar colaborando com esse tratamento. E às vezes que a gente acha que vai desdobrar muito rápido, a gente encontra alguns outros pontos de dificuldade, né, de fazer garantir o tratamento. Então, assim, o que a gente observa é um aumento no número de casos, principalmente nos casos de depressão e ansiedade, né? Sim, a gente percebe. Principalmente depois da pandemia. E isso tem vindo muito cedo, assim, as demandas têm começado principalmente jovens, crianças, adolescentes, né? Adultos também. A gente via muito a questão do homem ser mais difícil de procurar, né, ajuda. Continua sendo, mas a gente já vê uma procura, né? E a gente vê as pessoas assim se atentando mais para a parte da saúde mental, coisa que antes não tinha. A gente tem ainda um preconceito em relação à saúde mental, porque todo mundo relaciona ao louco, né? É loucura, mas a gente tem visto também aquela luz que está acendendo, principalmente depois da pandemia, né? A gente brinca que a pandemia iluminou, colocou uma luz assim em cima de tudo que estava acontecendo, porque a gente brinca lá no CAPS que esses sintomas, esses quadros existem desde que o CAPS é CAPS, desde que o mundo é mundo, desde que a gente trabalha lá. Sim. Mas a demanda em si tem aumentado, entendeu? Eu acho que principalmente nesses casos. Desculpa interromper, esse confinamento forçado que nós tivemos, né? Uma coisa é você, eu quero ficar mais quietinho, mas agora uma outra coisa é você ficar praticamente 2 anos ali, né? Foram posso, muitas não posso? perdas, né, Sabonis? Foram muitas, não só perdas de entes, pessoas pela doença, mas perdas de um abraço, perdas de um desenvolvimento escolar dentro do sorriso das escolar, pessoas, né? perda de um abraço, perda da oportunidade, perda financeira, perda de emprego, perda de um relacionamento, ou então pessoas que voltaram a se encontrar nesse isolamento, moravam na mesma casa, mas não se reconheciam ali dentro. Então tiveram que se encontrar em conflitos, em aumento de dependência emocional, dependência física, financeira, aliás, e foram perdas e ao mesmo tempo um novo rearranjo de convivência familiar, de conflitos, que nos traz para um novo normal, que muito se foi falado, que eu não sei se é novo, que eu também é difícil falar normal, que isso também é muito subjetivo. Se é normal também. Mas a gente vê esse aumento desses casos, como a Carol falou, mundialmente tem dados, né, comprovam essas pesquisas de depressão, ansiedade, aumento do adoecimento emocional de crianças e adolescentes, e em idosos também, altas taxas de autoextermínio entre idosos, e o crescimento do burnout, que a gente falou aqui. O Brasil é o 2º no ranking mundial de incidência de burnout atualmente. Incidência de? Burnout. Esse esgotamento físico e emocional devido ao trabalho, a sobrecarga do trabalho, esgotamento físico e emocional. E a OMS agora até determinou que o burnout é um acidente de trabalho. E aqui em São João vocês já observam isso no CAPS, assim, com essa situação, burnout? Esgotamento emocional e físico, a Jéssica pode até explicar melhor depois, devido à sobrecarga e exaustão do ambiente de trabalho. Então, assim, até voltando aqui, talvez a Jéssica dizer, né, essa questão do burnout, mas também a gente pode dizer a questão de vícios, né? Eu acho que também... A incidência de bebidas, álcool, as drogas, questões emocionais também pode trazer, né, um momento assim emocional, e também talvez aí uma falta de inspiração da vida. Eu tive a oportunidade, uma época eu passei uma temporada na Suécia, que era um dos países que tinha o maior número de suicídios, né? E lá um rapaz falou assim, aqui tem muita falta de expectativa, às vezes assim, eles têm tudo. Então aquela falta de ter que batalhar para conseguir uma coisa, a vida fica muito... que é diferente da nossa aqui demais, né? Que a gente corre atrás de tudo. Então eu achei que assim, você vê que cada caso é diferente mesmo, né? Aí, Jéssica, vocês começam a perceber também essas questões das pessoas que estão estressadas, né? Assim, o estresse, a estafa, que o trabalho e a cobrança hoje, né? O profissional hoje ele tem que ser múltiplo, né? Diferente de uns anos atrás, né? E isso na psicologia, como é que, por exemplo, nesse caso, né? O excesso do trabalho, por exemplo, burnout. Como é que trabalharia isso? Digamos, a pessoa talvez está trabalhando muito porque precisa, tem que tirar um extra, né? Tem muita gente, por exemplo, trabalha de manhã, de tarde,
e faz um fim de semana ou à noite para fazer um extra. Como é que você trabalharia com essa pessoa, né? Ó, maneira um pouquinho. Como é que seria? É uma negociação muito difícil, né, Jéssica? Eu imagino. É muito difícil e é muito difícil para a pessoa reconhecer esses limites dela, às vezes de tentar querer abarcar muito trabalho porque a gente é humano, então a gente tem os nossos limites de demanda, né? E também eu acho que o burnout é necessário pensar também, no geral, na saúde mental, também pro lado dos empregadores. Né? Sim. Porque hoje em dia já se fala sobre um RH estratégico, né? Que é você trabalhar a saúde mental e assim, e até pro empregador, que isso tem um retorno também, até em produtividade, né? Então, assim, é necessário pensar dessa forma coletiva também, porque acaba que nessa lógica mercadológica da gente, diz que eu não posso parar, que eu tenho que estar produzindo o tempo todo, eu vou entrar no Instagram, eu vou sempre ver que tem gente fazendo mais do que eu. A cobrança, né? A gente se cobra muito, sim, né? Sim, essa sociedade, né, de mostrar ser do que de fato a gente é ou não, então isso tudo acaba influenciando também da gente tentar abraçar o mundo com os braços e as pernas e esquecer da gente mesmo. Esquecer que tem esse fator humano, né? A gente não é robô de produção. Que é a nossa saúde, né? Justamente. E é interessante, nós estamos conversando aqui na Sala das Com hoje, né? O assunto é o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização aos cuidados da saúde mental. E para isso nós estamos recebendo 3 profissionais do CAPS, aqui de São João Nepomuceno. O CAPS é Heleno de Freitas, que é a coordenadora Moniana Bertolini, também a supervisora Carol Vidal e a psicóloga Jéssica Spork. Olha, é interessante a gente estar falando dessas questões. A saúde mental está relacionada com tudo, né? Com o trabalho, com a nossa convivência familiar, né? Com a nossa vida social também. A Jéssica bem disse essa questão das redes sociais, né? A rede social hoje, ela traz assim um mundo diferente, uma Matrix, né? Às vezes você vê a pessoa no mundo, na Alice no País das Maravilhas, e de repente a outra pessoa, poxa, eu não consigo ser assim, e cai no momento talvez de uma depressão. Eu percebo isso muito entre os adolescentes, essa questão de se firmar quem eu sou, que grupo que eu estou. Vocês recebem muitos adolescentes lá também com essas questões, né? Eu acho que a gente até fala assim, existencial, né? É uma crise existencial. Isso é comum lá também no CAPS aqui de São João Nepomuceno? Então, é comum no município inteiro, né? Porque as demandas que a gente tem recebido relacionado a jovens e adolescentes vem trazendo muito essa questão de insatisfação, de frustração, de não saber lidar com a frustração, ou de realmente, né, ano passado nós tivemos experiência no Parlamento Jovem com um grupo pequeno de adolescentes, e a gente pôde observar, assim, até trabalhar alguns pontos, né, de realmente, assim, nas mídias, a gente vê as pessoas colocando aquilo que elas não têm, né? Ninguém tem, né, viagem 7 dias por semana, ninguém tem as roupas mais caras o tempo todo, sabe? Então, ninguém assim, acorda maquiado, não, né? A gente falou muito sobre aquela sociedade de filtros, né? Hoje é o filtro, ninguém aparece triste, infeliz, todo mundo aparece bonito, né, com cílios, com batom, com blush, com dinheiro na conta, e na realidade não é assim. E eu costumo dizer que, né, esse ano o tema do Janeiro Branco é equilíbrio. Sim, né? E a gente está pagando um preço muito alto por essa vida moderna. A tecnologia, ela trouxe muitas coisas boas para nós. Ela nos aproximou, né? Que hoje a gente consegue fazer uma chamada de vídeo com alguém lá no Japão, sim, por exemplo. Né? Isso é fantástico, né? É fantástico, mas ao mesmo tempo nos distancia. A gente tem, assim, relatos de mães e filhos que a mãe está no quarto, o filho está no outro quarto, aí eles conversam pelo WhatsApp, né? Aquela proximidade nos lares, no grupo de amigos também. Hoje a gente vê muitos jovens às vezes não saberem conversar, porque eles estão acostumados a conversar somente no WhatsApp. A gente vê a dificuldade de fazer uma leitura na sala de aula, porque hoje em dia tudo pesquisa por voz, né? Então eles não têm mais aquela necessidade de a escrita, ler, né? de ler, escrever, né? Então, assim, eu tenho falado muito isso no Janeiro Branco, que
a gente está acostumando a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente não se concentra no aqui e no agora, né? Assim, pode parecer, né, essas frases clichês, né? Mas acaba que não é, que no final do dia a gente fez tanta coisa e a gente tem a sensação que a gente não fez nada. Porque a gente só correu para produzir, correu para responder alguém no WhatsApp, correu para poder postar alguma coisa no Instagram, correu para poder acompanhar o ritmo da sociedade. E aí chega em casa, tem os afazeres que não são, né? Não tem como a gente resolver com um clique, né? A gente tem que colocar a mão na massa. Um paninho de chão, né? E aí, ou você fica sobrecarregado, ou você acaba deixando pra lá. E na hora que você vê, você perdeu o controle. Então eu acho que a vida moderna tem cobrado um preço alto, que se a gente não colocar um freio, se a gente não se observar, não observar os nossos limites, os limites dos nossos filhos, da nossa família, aquilo que traz bem-estar para nós, a gente vai cair sendo uma dessas pessoas das estatísticas, que as demandas estão cada vez mais altas, até pela questão que hoje a gente não espera nada, né? Hoje a gente vê relatos a Moniana gosta muito de falar isso, a gente não escuta mais um áudio no WhatsApp, agora é acelerado 2 vezes. É uma loucura. Você acelera vezes 2, quando você já vê o assunto, você já larga. Você já aquela pressa, né? A gente tem aquela pressa, a gente quer resolver tudo a tempo e a hora, e a gente sabe que com as nossas emoções, pra gente digerir algumas coisas, pra gente observar, demora um processo, que a gente precisa de ter tempo pra gente, tempo esse que às vezes a gente não coloca, a gente às vezes coloca pro trabalho, coloca pro outro, mas na hora assim, né, de eu me desligar, de eu olhar pra mim, às vezes eu tô fazendo outra coisa, né, às vezes até sem pensar, às vezes eu tô rolando lá o explorar do Instagram, às vezes enfim, fazendo diversas coisas, menos a questão do autoconhecimento. E é uma coisa interessante que um dia eu falei isso com o pessoal, eles deram risada. Eu falei assim, nós percebemos quando, por exemplo, um celular, ele vibra aqui no bolso, a nossa coxa, né? E a gente escuta aquele trim da mensagem. Mas a gente, às vezes, nós não percebemos um cachorro latindo do nosso lado. Quando nós estamos aqui assim, né, o cachorro está do seu lado e pode te morder, você não percebe. Tá faltando observação também, né? Tá faltando, acho que é olhar um pouquinho pro mundo. Na hora de atravessar a rua, a gente enquanto motorista, você quase pega pedestre o dia inteiro. Uma loucura. Porque eles são, e agora o fone, né? Põe aquele fone de ouvido e aí eles nem escutam também o barulho do carro. E aí acaba passando despercebido. Eu acho que pelo tema, né, que a vida pede equilíbrio, é o tema da campanha esse ano. Eu acho que é um pouco, o equilíbrio das emoções, das relações, porque a gente fala muito, equilíbrio da sua qualidade do sono, da sua qualidade de alimentação, do tempo que você tem para você, do tempo que você tem de você com o outro, do tempo para descansar, que a gente acha que a gente não pode ficar parado, você não pode descansar, você está sempre tendo que fazer alguma coisa. E quando a gente fala desse equilíbrio e ao mesmo tempo desses limites também, até para quem está nos acompanhando, dentro desse período que a gente está falando sobre saúde mental, sobre colocar dentro das suas metas e planejamentos, que se você vê que você está nesse limite, é saber pedir ajuda, não ter vergonha. Que chegar nesse momento a gente acha que é vergonha, que é frescura, que é fraqueza. É por causa do mundo perfeito, né? É por causa desse mundo perfeito, né? Falar, pedir ajuda ou ir até um médico, ir até um psiquiatra aqui, falando dessa questão da saúde mental. Porque a gente tem costume de procurar um médico quando algo está doendo. Quando eu vejo alguma coisa, pode ser quando tarde, eu me corto, quando eu estou sentindo alguma coisa, mas aqui a gente está falando mais no sentido de prevenção mesmo, que você tenha melhor qualidade de vida. A Jéssica falou isso, que saúde mental depende de tudo que você precisa para as outras áreas da sua vida. A gente debateu muito, eu tenho falado muito desse exemplo que eu vi, comparando a saúde mental com uma lesão física de um pé quebrado. Você tem uma lesão que aquilo ali vai te imobilizar, vai te incapacitar, você não vai conseguir sair do lugar. Se você talvez tenha que fazer uma cirurgia, tem que botar um gesso, depois meses de fisioterapia. Mas suas questões emocionais também vão chegar um momento que te paralisam. Te impede de trabalhar, te impede de uma boa convivência com seu companheiro, com a sua companheira, com seus amigos. E te impedir de ter um bom sono, uma boa alimentação. Então, às vezes as pessoas preferem meses de fisioterapia, uma mesa de cirurgia, do que procurar uma ajuda porque não quer ser taxado de louco. Então, é na intenção de que a gente está aqui e a gente fala do Janeiro Branco, esse é o hábito de falar sobre isso o ano inteiro, sem essa dificuldade de taxar alguém de louco porque toma um remédio ou vai num psicólogo, como também a gente não quer aqui falar que psicólogo é a razão para todos os males,
Bom seria se todo mundo no mundo pudesse ir num psicólogo, tivesse um psicólogo para todo mundo nesse movimento de autoconhecimento, que é uma coisa que a gente não tem na escola, não tem no programa de televisão, não tem num grupo. Hoje temos mais coisas nas redes sociais, mas não tem num jornal, né? Então, não tem esse espaço, né? Então é ter esses espaços, esses momentos de fala, e também para que as pessoas busquem ajuda e coloquem dentro das metas do ano, começar uma dieta, vou fazer um curso novo, vou entrar na academia, mas que não espere algo te imobilizar e que você não consiga cumprir esses outros xizinhos que você colocou na sua lista, mas que você comece pela saúde mental, que é os outros itens de baixo que você consegue fazer. Com certeza, traçar objetivos, né, metas na vida, eu acho que é essencial. E como vocês disseram, Janeiro Branco traz um tema, a palavra equilíbrio. E a Jéssica, ela bate firme na tecla sobre a questão dos limites. E hoje a gente vive um momento, vocês talvez já observam isso, eu observo, que muitas pessoas estão confundindo limite com liberdade, né? Porque a liberdade é uma coisa fantástica, mas toda liberdade tem seu limite, né? Tem um ponto. E eu sinto isso um pouco defasado em algumas pessoas que acho que tem tanta liberdade que extrapola esse limite. Esse extrapolar o limite também afeta muito a saúde mental das pessoas. Às vezes a gente fala assim, nossa, cara, é doido, né, rapaz? O cara fazer um negócio desse, quer dizer, ele está extrapolando ali, né, Jéssica? Como é que você vê essa situação também, Jéssica, dessa maneira? E também queria dizer, você, né, aproveitar aqui que nós temos uma psicóloga, você também deixar uma palavra, talvez alguém esteja assistindo aqui, que seria importante, né? De repente, o que a pessoa poderia começar. Hoje estou mal, estou triste, estou sentindo que eu estou deprê. Qual que seria uma palavra legal para essa pessoa, assim, para o início, né? Para um começo de uma volta por cima? Eu acho que pensar sobre sentimentos, né, falar sobre equilíbrios dos sentimentos é muito delicado, né? Eu falo bastante que não existe, eu não gosto de pautar sentimentos como bons e ruins. Se eles existem é porque eles são necessários e eles querem dizer algo. Faz parte da natureza ali da pessoa, Sim, né? E agora a gente tem, vivendo nessa sociedade, nessa lógica, né, que as meninas estavam falando, às vezes a gente deixa pra lá essa lógica da saúde mental, né? Historicamente, era o quê? A loucura, as questões, tudo que estava à margem da sociedade era o quê? Era trancado no manicômio. Isolava, né? Isolava. Eu não quero lidar com isso. E hoje em dia a gente faz isso com o quê? Com a gente mesmo. Eu tô com um sentimento ruim, eu vou guardar ele ali e eu vou fingir que ele não existe até ele sumir. Só que não some, né? Nós somos seres psicossomáticos. Tudo, eu posso dizer que quase tudo ou tudo no nosso corpo é relacionado à saúde mental também, Sim. ao psique e à soma, né, que é o corpo. Então, assim, é preciso pensar não em questão de resolver os sentimentos, pensar através dele, fazer outra coisa com ele, do que se não só guardar e deixar ele só se alimentando e crescendo e chegando no momento que você não consegue dar vazão para isso, né, achar formas saudáveis de elaborar isso. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela estava num momento assim difícil, né, um momento. E aí eu conversei com ela um pouco e eu falei assim, por que você não, às vezes, desabafa com alguém de confiança, desabafa. Ela falou assim, mas eu não tenho ninguém que eu confie. E a solidão, né, isso é uma solidão. Isso também é uma coisa que tem que ser muito observada, né, com essas pessoas. E talvez essa pessoa que tem essa solidão, ela vá no CAPS, de repente ela nem conhece vocês, ela vai sentir a vontade, tipo, né, eu falo, vou numa sala aqui, vou no nosso particular, e ela vai se soltando. Isso é possível, né? O trabalho do CAPS, vocês recebem essas pessoas que precisam, de repente, desabafar. Eu acho que o ser humano tem que soltar, né? Igual a Jéssica falou, não tem que guardar. A pessoa que, no caso, esteja nessa situação, precisando, igual a Jéssica disse, estou guardando um sentimento aqui, ela pode procurar vocês. Como é que ela faz para procurar vocês? Ela vai pessoalmente no CAPS, ela liga? Como é que acontece esse processo? Tá, eu costumo dizer que a gente, trabalhando na saúde mental, a gente afeta e é afetado o tempo inteiro. Então, assim, a gente recebe essas pessoas e nós estamos lá para elas, por elas, né, para dar voz a elas, para ser um aconchego, para ser o refúgio, para ser um momento de fala, de escuta, que muitas vezes não tem com quem, ou até tem alguém dentro de casa, mas não tem essa liberdade, essa segurança para poder falar sobre. Todo o nosso trabalho lá tem um sigilo profissional, prontuários em gavetas, com chave, sala fechada, né, dentro do que nossos códigos de éticas determinam.
Então, para dar entrada no CAPS, a nossa principal porta de entrada são os postos de saúde, são os postinhos dos bairros, a atenção básica. Certo. É necessário uma consulta médica nos postos para uma avaliação se dentro dos critérios que a lei permite que nós podemos atender no CAPS, do que nós falamos, né? Casos graves, persistentes e dependência química. Nós também atendemos o uso abusivo de substâncias. Então, é necessário marcar uma consulta, é muito bom firmar isso aqui, é preciso que o médico do posto avalie essa pessoa. Não posso pegar um encaminhamento, alguém preencher um papel para mim, aleatoriamente. Vale a empatia e a boa intenção, né? O trabalho, seja do agente de saúde, do técnico de enfermagem ou enfermeiro, mas é preciso firmar isso aqui. Preciso que o médico avalie essa pessoa. Por ali ele vai indicar, se for um caso de CAPS, ele vai dar um papelzinho, um encaminhamento, um papel conforme as pessoas têm costume de marcar uma consulta na policlínica, por exemplo, e vai levar lá no CAPS. Que fica lá no posto Zé Maria Fã. Isso, na rua Carlos Pellegrini Rocha, número 217, do lado da base do SAMU ali. Certo. E ali a gente vai marcar um acolhimento. Como o próprio nome diz, é acolher a pessoa que procura o serviço pela primeira vez. Acontece todos os dias da semana, tem sempre um técnico de referência para fazer esse acolhimento, que é um instrumento de trabalho nosso. E a partir dali a gente vai ouvir essa pessoa, conhecer um pouco sobre a história, saber um pouco da demanda dela e ao mesmo tempo explicar o nosso serviço. Pode ser que essa pessoa se enquadre e continue com a terapêutica dela, com os atendimentos ali no CAPS, como a gente pode avaliar que num primeiro momento ela vai passar por uma consulta, vai ser medicada num primeiro momento numa crise, vai ter algumas intervenções com psicólogo, mas depois a gente vai repassar para a rede, para o setor da educação, ou é uma coisa que já sanou e a gente consegue dar um respaldo dentro da assistência social. Mas o principal, assim, o pontapé inicial é a atenção básica, é o posto, né, o posto de saúde do bairro. E o telefone mudou agora de lá, o telefone lá é 8586, 3261 8586. Muito importante essa informação, né, que a Moniana passando pra gente. Se de repente você sente essa necessidade, precisa, primeiro, vá no posto de saúde de cobertura do seu bairro. Se mora aqui na região central, é a policlínica, né? Isso. E aí o médico faz a avaliação e você é encaminhado até o CAPS e aí é o que a Moniana acabou explicando. Ó, gente, o tempo está passando aqui, a conversa é boa, passa rápido, mas é muito importante esse assunto para as pessoas que vão ficar disponível aqui nas redes sociais, no YouTube da Prefeitura, quem quiser acessar a hora que for. O Janeiro Branco, né, é esse mês de conscientização aos cuidados da saúde mental, é um mês muito importante, né? Já começa o ano aí, a gente tem que refletir muito sobre isso, porque a saúde mental todo mundo tem, né? Ninguém está isento, né? Não existe assim, eu sou vulnerável, não é, ninguém é vulnerável, isso pode acontecer. Eu vejo lá no CAPS, os atendidos, eles também, além de todo o processo que vocês conversam, orientam, eles também desempenham atividades lá, né? Artísticas, eles fazem artesanato, eles produzem, ainda continua esse trabalho com eles. Como é que é esse trabalho com os atendidos do CAPS? Continua lá esse trabalho, Carol? Tem a turma que faz o artesanato, que eu já vi, tem passeio, é muito bacana esse trabalho de lá também, né? Então, como a gente falou, né, cada paciente, né, tem a sua individualidade e tem as nossas ferramentas de trabalho, que são as oficinas terapêuticas, né? É o carro-chefe do tratamento no CAPS também. Além de ser acompanhado pelo médico, pelo psicólogo, a gente tem as oficinas terapêuticas, e aí hoje a gente tem, citar aqui uns exemplos, oficina de música, oficina de cerâmica, que começou recentemente, bom, né? Oficina de ateliê, artesanato, né? Atividade física, oficina de beleza, de saúde e beleza, a gente tem o bingo. Então isso tudo, todas as oficinas, elas são construídas com os pacientes diante do que é terapêutico para eles. A gente faz uma assembleia de tempos em tempos, a gente organiza todo o funcionamento do CAPS, trazendo eles para terem autonomia diante do seu tratamento, né? Totalmente contrário ao que era antes no manicômio, que alguém decidia por eles. Aqui a gente traz eles, né, ou em atendimento ou assembleia com todos os usuários, e aí a gente identifica através da fala deles o que é terapêutico para eles, porque, né, como eu falo, por exemplo, jogar baralho, todo mundo gosta, todo mundo sabe?
Não, então não é terapêutico para quem não sabe, para quem não gosta. Sim. Mas às vezes tem a oficina de horta que eu já me identifico, tem a oficina de jardinagem que eu já me identifico. Nada é forçado, né? Não, De acordo e aí com... a gente vai organizando a nossa agenda, a gente fala, né, assim, o plano de trabalho também dos profissionais de acordo com os dias da semana e as oficinas, né? E a gente também sempre preza pelas comemorações das datas importantes, né, para nós. Janeiro Branco, 18 de maio tem a luta antimanicomial, dia 10 de outubro, dia da saúde mental, tem o Setembro Amarelo, e a gente sempre traz essas atividades para eles também, às vezes num passeio, num piquenique, num lanche diferente. Um cinema ali, cinema, que sempre né? tem, é verdade. E aí, assim, a gente vai trabalhando junto com eles, aliado com as medicações, né? Tem pessoas que a gente medica todos os dias, tem pessoas que a gente consegue mandar a medicação para casa e a família entra como colaborador, né? Administrando essas medicações, e assim vai sendo. Geralmente, assim, uma vez no ano, a gente tem a oportunidade de estar vendendo os artesanatos, né? Que Bacana. eles fazem. A gente fez, foi na feira. Foi na Expo Arte. Foi na Expo Arte, isso. Sim. A gente ficou lá 3 dias expondo os produtos confeccionados em oficina terapêutica, e toda a renda, né, que a gente adquiriu foi revertida para eles, para comprar os presentes de Natal, né, de acordo com o gosto de cada um, e é muito bacana. Isso é muito bacana, né, esse trabalho, porque há uns anos atrás, há algumas décadas, vou até citar o nome do Heleno de Freitas, que dá o nome. O Heleno de Freitas foi um sensacional jogador de futebol, para quem não sabe, são joanense, mas que sofreu de sífilis e aquilo foi definhando, né? E ele, vamos dizer, enlouqueceu, né? No grosso modo da palavra, e naquela ocasião ele foi internado no hospício aqui na cidade de Barbacena, que era São Sebastião, se não falo o nome. Hospital Colônia. Hein? Hospital Colônia. Isso, e ficou por volta de 4, 5 anos ali, ele foi acabando e faleceu. E era um outro processo, não processo de muitas coisas forçadas, aquela história do choque na cabeça, tanto aquele livro da Jane Arbex, né, da Holocausto, que ela levou até na Fliminas em Rio Novo, uma palestra maravilhosa, e ela falando, que a gente ficava horrorizado, né, de ver. 60 mil mortes. Exatamente, de saber daquela. Aquilo, eu falei, é um campo nazista, né, um lugar desse. Hoje você vê um tratamento completamente diferente, né, uma maneira de lidar diferente, trazer prazer para essas pessoas, que eu acredito que traz toda essa diferença. O tempo está acabando, eu estou vendo que vocês têm papéis aí, anotações. Isso aqui é para não esquecer. A gente vai falando. Antes de mais nada, eu queria passar para vocês aqui, né, a Ascom sempre de portas abertas para vocês. Vocês podem contar com a gente sempre, se citar aí as datas, pode entrar em contato, vamos fazer um bate-papo. É bom ter esse material para poder repassar. E eu vou passar para vocês aqui, agradecer, né, a Muniana, a Carol, a Jéssica, passar para vocês para considerações finais. Se tem alguma coisa que é importante que vocês queiram falar que não foi dito, por favor, o momento é agora, e eu passo para vocês a palavra e desde já o nosso agradecimento aqui da Ascom e da Prefeitura de São João do Nepomuceno. A gente que agradece mais uma vez o espaço, a oportunidade, né, de trazer, de alcançar ainda mais as pessoas, de avançar ainda mais nesse conhecimento, nessa pauta, nesse tema. A gente fala que o nosso ano é amarelo de janeiro a janeiro, é branco de janeiro a janeiro. Sim, rosa, né, azul. É rosa, a gente tem toda uma caixa de lápis de cor, né? Mas que a gente possa plantar essa sementinha nas pessoas que estão nos acompanhando, para despertar um pouco mais esse interesse pelo tema, desse autoconhecimento, descobrir esses limites, esses gatilhos, e que não tenham nenhum obstáculo para buscar ajuda, né? Seja no CAP, seja no posto de saúde. Nós temos um psiquiatra também atendendo no hospital, que as marcações são feitas na policlínica. Estamos aqui para poder abrir mais esse tema, para que a gente fale, como você disse aqui, como um bate-papo mesmo. Sim, que a gente lógico. possa falar isso dentro das escolas, nos grupos da igreja, de grupos de amigos, nas empresas, que isso possa ser um tema, um hábito durante o ano inteiro. E eu acredito que a gente vai ter também grandes avanços assim, dentro do período dos nossos governantes. Nós
Esperamos, é a primeira vez dentro do Ministério da Saúde que vamos ter uma Secretaria de Saúde Mental. Isso é muito onde importante. Já tivemos a fala da nossa Ministra da Saúde, que ela é contra esses cuidados manicomiais e a favor da luta antimanicomial da reforma psiquiátrica. Então é isso que nós precisamos, de pessoas militantes e atuantes na área também, porque temos campanhas ainda bem embrionárias, mas de um cuidado e de maus tratos históricos, que a gente precisa de pessoas, né, para nos dar as mãos e ir nesse caminho. Agradeço mais uma vez a oportunidade, você também que é sempre atuante e amigo do CAPS, da saúde mental, e nas próximas datas a gente está aí, são todos bem-vindos no CAPS também. Muito obrigada. Tá ok, Mariana. Jéssica? Gostaria também de agradecer esse espaço, né? Se eu pudesse, a gente pudesse, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui falando Não, com por certeza. hora. É um assunto... Né? Então, assim, por isso que é um assunto que tem que ser debatido o ano todo, a todo momento, né? E assim, um recado, né? Vamos aproveitar o janeiro, desacelerar um pouquinho, a gente está começando o ano, né? E reconhecer que a gente não é a fase ruim que a gente enfrenta, né? Isso não nos define, né? Às vezes um diagnóstico, ele serve, às vezes é importante para poder ter um projeto terapêutico para aquela pessoa, para a gente conseguir, mas a pessoa não se define a partir disso, né? Porque eu acho que é muito medo das pessoas, né? De ser definido por uma fase ruim, né? E a gente é muito mais do que isso. Com certeza. Né? Então é importante pensar nessa qualidade de vida, pensar como saúde mental em todos os âmbitos da nossa vida. Muito obrigada pelo espaço. Carol? Bom, queria também agradecer mais uma vez, né? Sempre as portas aqui estão abertas pra gente. A gente basta um contatinho, né? Telefônico. Claro, o é Sabões isso aí. sempre abre as portas. Muito obrigada. A gente espera você também lá no CAPS para poder fazer uma visita. Vamos fazer. Né? Vamos marcar um teatro lá, quem sabe. Teatro, a gente está desde o ano passado para marcar. Essa semana eu tive a oportunidade de levar o Palhaço da Vida no Centro de Recuperação Samaritano. Foi muito bom. Imagina. No final, eles né, se identificaram muito. A gente pode combinar. Tem os infantis também. Vamos. Isso aí é mole pra gente. Espetáculo não falta. Eu queria deixar o recado também para as pessoas que estão nos assistindo, para que aprofundem o valor à saúde mental, deem valor à saúde mental, né? Assim como a gente às vezes dá valor para outros sonhos, outras conquistas, né? Uma roupa que eu quero comprar, um carro que eu quero comprar, um emprego que eu quero ter, que eu dê o valor também à minha saúde mental, que a partir do momento que eu tiver com a minha saúde mental, né, bem, eu vou conseguir alcançar melhor todo o resto, né? Busque informações, busque compartilhar essas informações com seus grupos, com sua família, organizar mesmo o meio onde você vive para que seja um meio favorável à sua saúde mental, né? Com o equilíbrio que a vida tem nos pedido. É isso, ó. Conversando aqui com essas feras do CAPS de São João Nepomuceno, fiz igual o Jô Soares aqui agora, né? Conversando com a coordenadora do CAPS, a Moniana Bertolini, também a supervisora do CAPS, a Carol Vidal, e a psicóloga do CAPS também, uma do corpo de psicologia do CAPS, Jéssica Spork, e vamos encerrando aqui, né, falando para vocês sobre o Janeiro Branco. E se puder dar uma dica, eu digo sempre assim, um bom bate-papo com os amigos legais, bons livros, boas músicas e bons filmes, ajuda bem também para a cabecinha ficar levinha e legal. Então, fica aqui o convite para vocês, para conhecer também um pouco mais sobre o CAPS de São João Nepomuceno, que fica ali no posto de saúde do bairro José Maria Fã. Até a próxima e já já a gente volta com mais informações.